preciso começar dizendo que o vídeo de hoje foi gravado há um bom tempo e, na verdade, eu não ia postar ele porque eu não tinha ficado muito feliz com o resultado do vídeo em si, porque eu tava focando muito mais no desenho do que na forma como eu tava filmando. E, além disso, tem uma coisa no desenho que dá um pouco errado. Vocês vão ver depois, mas eu achei, sabe o que mais? Acho que vale a pena, acho que pode ser interessante pra eles. Inclusive, ver que nem sempre as coisas dão muito certo, mas mesmo assim eu achei que ia ser interessante. Eu espero que vocês gostem e vamos lá. Então, eu já começo esse vídeo com o meu desenho pronto. Eu fiz ele inspirado nessa foto que tá ali do lado, que eu mesma tirei e tenho muito orgulho dela, que é desse pirulito chamado Jonathan. Enfim, longa história. Mas, basicamente, se vocês notarem ali no comecinho, eu apaguei um pouco as linhas em grafite com o limpa-tipos, bem de fraquinho, só pra tirar esse excesso de grafite mesmo, que poderia me atrapalhar e borrar as cores. Então, eu comecei marcando principalmente as sombras e depois foi aquele tal de fazer camada de lápis de cor pra poder misturar todas essas cores. E se você quer aprender essa técnica, eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal, eu vou deixar tanto na descrição quanto também aqui no card, aqui em cima, em que eu explico tudo isso um pouco melhor. Mas eu tô usando aqui então os meus lápis Prismacolor e de papel é esse Color Plus, eu acredito, que é esse papel cinza, que ele é colorido na massa, então é cinza dos dois lados. Mas eu escolhi fazer com papel colorido mais pra dar um destaque maior pro desenho mesmo, e eu achei que ia facilitar pra eu conseguir essa coisa do realismo. Eu acho que papéis com um pouco de cor acabam fluindo mais fácil o desenho, às vezes o papel branco, sei lá, dá muita pressão, não sei, eu tenho essa impressão, às vezes eu acho um pouquinho mais difícil. Eu gosto muito do resultado com papel colorido. É claro que o lápis amarelo, por exemplo, depois que eu vou pintar, ficaria mais forte num papel branco. Mas mesmo assim eu acho que o cinza valeu muito a pena, porque também deu um contraste bem legal. Então, se vocês repararem, eu usei tudo que é cor para essa mão, foi lápis marrom, vários tons de rosa e foi até lápis lilás ali pra unha, pra você ver como nem sempre são as cores mais óbvias que acompanham o desenho, mas sim uma mistura muito grande de cores. E mão, vocês sabem que não é uma coisa fácil de desenhar, geralmente é uma dificuldade pra todo mundo, então eu demorei bastante nela na hora que eu tava desenhando em grafite, pra depois na hora de pintar não dar muito erro. Isso ajudou muito o resultado final. E além disso, eu aprendi uma coisa muito importante fazendo esse desenho, que foi justamente a importância das imperfeições, porque tinha alguma coisa me agoniando, que eu não tava gostando do desenho da mão, até que eu me toquei que tava uma textura, uma aparência muito plástica, muito falsa, sabe? Muito perfeitinha, sendo que a nossa mão tem uma textura, tem risquinhos, tem a textura, as rugas da pele mesmo. Então depois eu vim com lápis marrom tentando imitar um pouquinho disso, com um traço bem fininho e que você consegue ver mais olhando o desenho bem de perto. A manga foi seguir esse mesmo estilo, fazendo muitas camadas de cor. Eu deveria ter, eu acho que me programado ali um pouquinho mais, porque ficou com muitas camadas, e como eu já falei pra vocês, chega um momento em que o desenho satura e você não consegue mais colocar camadas de lápis de cor, então por isso que é importante você começar com a mão bem de leve, com um traço bem mais assim, fininho e levinho, porque você vai querer fazer várias camadas e quando não der mais pra pintar por cima, não dá mais. Não adianta, não vai. E tem uma coisa que eu gosto muito nessa manga, que foi a costura que eu desenhei. Ali de cima não deu tão certo, mas essa que eu fiz aqui embaixo eu gostei muito. Eu usei uma linha assim de uma cor, de um amarelo bem claro e daí de um amarelo mais escuro ou um marronzinho, pra dar esse efeito de costura. Você tem que olhar bem de perto, mas enfim. Eu adoro detalhes e eu acho que detalhes são muito importantes quando você quer fazer um desenho mais realista. Ah, gente, comentem aqui embaixo se vocês gostam desse estilo de vídeo, dessa coisa speed drawing, do desenho rapidinho,
porque eu particularmente nem sempre sei explicar o que eu tô fazendo, mas às vezes vocês verem o meu processo pode ajudar. Eu me baseio muito por esses videozinhos de outros artistas assim, eu sempre acho interessante e ajuda um pouquinho mais a entender como que o outro faz. E também, por favor, não esqueçam de curtir aqui embaixo. Depois chegou a hora de pintar o pirulito chamado Jonathan, que basicamente ele era só um pirulito que foi colado glitter em volta, foi pro ensaio. Eu fiz fotos muito legais junto com a Pri. Se você quiser conferir esse ensaio, tá lá no meu Insta. E esse pirulito, então, a gente usou para algumas das fotos. E eu tirei essa foto com o meu celular mesmo pra eternizá-lo, porque eu sabia que ele não ia viver pra sempre. Eu tentei guardar ele o máximo possível, mas chegou em um momento que eu tive que jogá-lo fora. O pirulito eu tava bem animada porque ia ser uma coisa assim bem colorida no desenho, mas acabou sendo bem complicadinho justamente porque era tudo tão pequeno. Então quando eu ia ver eu já tinha meio que preenchido de uma cor inteira o glitter, que teoricamente teria que ter um reflexo e uma profundidade. E como era muito pequeno, isso foi bem complicadinho de fazer. E além do mais, eu ainda tinha que pintar ali embaixo a cor do pirulito mesmo, com todos os seus reflexos, profundidade e tudo mais. Foi um desafio, mas eu gostei bastante como ficou o resultado. Ah, aqui eu também tive que me virar bastante com as cores que eu tinha, que não batiam exatamente com a da foto. Essa é uma limitação que a maioria dos materiais tem, né? Eu não tenho todas as cores do mundo de lápis de cor, como tem, por exemplo, na foto. Então eu tive que me virar ali com o que tinha. Mas bom, é a liberdade do desenho, né? Se fosse pra ser a foto, eu já tinha foto, então fica um pouquinho diferente, mas é o charme do desenho. E depois eu vim com essa caneta gel branca pra fazer uns detalhes, uns brilhinhos a mais, que vocês sabem, eu adoro, sempre faço isso. E eu tava adorando o resultado, tava indo tudo bem, não ficou aquele realismo, assim, fotorrealismo, mas eu gostei, fazia muito tempo que eu não fazia desenhos desse tipo, até que eu notei. Uma mancha. Basicamente o que aconteceu é que em determinado momento, enquanto eu filmava esse vídeo, enquanto eu fazia esse desenho, eu precisei me alimentar. E depois, quando eu voltei, a minha mão suja de guacamole sujou o papel. E né, eu devia ter apenas ignorado, mas não. Eu tive a ideia desgracenta de pegar esse lápis cinza e tentar fazer essa rachura, essa textura, o que simplesmente piorou tudo. Porque justamente tirou mais esse aspecto de realista, e depois eu quis consertar o erro, e o que aconteceu? Eu errei mais. Quando você acha que não dá pra piorar, dá sim. Eu tentei vir com lápis preto pra imitar então o asfalto, né, pra tentar voltar pro realismo, pro asfalto da foto, e piorou. Piorou bastante, piorou feio. E até então eu tava assim, me divertindo muito, eu tava muito feliz, eu sou uma pessoa muito paciente, eu adoro fazer esse tipo de pintura bem demorada. Demorou horas, mas tudo bem, porque eu tava ali vendo Gravity Falls. Mas chegou nesse ponto e eu tava irritadíssima, porque eu vi que eu tinha feito uma cagada, que eu tinha destruído o meu próprio desenho. E foi então que eu cortei tudo. Eu literalmente cortei o desenho inteiro, porque eu não via outra solução pra ele. Hoje eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de avaliar aqui embaixo, isso sempre ajuda. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Essa sou eu gravando a narração desse vídeo. Yeah. Isso é um hostel/hotel. Esse é o quarto. É do tamanho de um banheiro. Mas é legal.